Então, né, nós estamos nos aproximando do dia 13 de maio, o dia que a gente se comemora, né, o dia de Nossa Senhora de Fátima, mais um título entre tantos. Então eu tirei esse tempinho para me falar da importância de Maria Santíssima na minha vida, na minha história, né, no que ela sempre me acompanhou, esteve junto de mim. Primeiro eu quero começar já na minha infância. Maria, ela sempre foi muito presente na minha vida. A primeira oração que minha mãe me ensinou a rezar ainda criança foi a Ave Maria. Ela sentava comigo e mais duas irmãs na cama, ainda pequenas, e rezava com a gente a Ave Maria e o Santo Anjo da Guarda. Mas na medida que o tempo foi passando, eu fui crescendo, fui fazendo as minhas escolhas, e Maria já não era mais tão importante na minha vida. Eu fui deixando ela de lado, ela que me levava a ficar perto de Jesus, que me guardava. Mas um certo dia, na minha vida, na minha história, eu reencontrei novamente com Maria. Fui participar aos 14 anos de um grupo de oração. E no momento de oração, onde eles fizeram um momento com Nossa Senhora, aquilo trouxe toda a lembrança da minha infância. E eu voltei de novo a ter comunhão com Maria. E foi sempre nela que eu busquei mesmo estar perto de Jesus. Porque antes de ter um encontro pessoal com Jesus, né, eu falava era com Nossa Senhora, foi o que foi me ensinado. Então eu cresci vendo na roça, no interior, as orações do terço. E isso me fazia ficar perto de Jesus, mesmo que eu não tinha uma consciência disso. Mas depois eu casei, quando tive a minha primeira filha, né, que se chama Letícia, hoje está com 22 anos. Né, aos 8 meses de gravidez, eu já estava com 4 centímetros de dilatação. Eu tive que ficar no repouso absoluto para que eu não ganhasse ela fora de tempo. E no dia que eu fui ganhar ela, eu fui com a correntinha que eu tinha, que ficava no meu pescoço de Nossa Senhora das Graças, e eu segurei ela na minha mão. E eu sofri muito, fiquei por muitas horas da noite, até no outro dia, até no final da tarde, num sofrimento. E quando o médico veio me olhar, ele falou que ela não descia e estava complicado fazer o parto normal, mas que não dava mais tempo de fazer uma cesárea. Então eu segurei bem forte na medalhinha e pedi socorro para Nossa Senhora. Ela nasceu enrolada no cordão umbilical, já passado de hora. Né, o susto foi muito grande, mas eu creio que naquele momento Maria Santíssima estava ali comigo, porque eu chamei por ela. E sempre foi assim a história de Nossa Senhora na minha vida. Depois veio meu segundo filho, todos dois eu consagrei ao título de Nossa Senhora Aparecida. Mas aí, no decorrer do caminhar, né, pessoas que vão aparecendo na vida da gente, pessoas que não têm esse carinho por Nossa Senhora, não reconhecem a grandeza dessa mulher que foi escolhida por Deus para gerar o nosso Salvador, foram me falando, né, da idolatria, e aquilo foi entrando na minha mente. E eu mais uma vez virei as costas para Nossa Senhora. Eu a tinha em casa, mas escondia ela de trás de um porta-retrato. Eu não tive coragem de fazer ela, mas eu achava também que era errado eu ficar olhando para ela. Mas dentro de mim algo me incomodava. E um dia em oração, junto com os irmãos, no momento de louvor, de repente me veio uma lembrança da qual eu já não tinha mais. Ela nem fazia parte da minha história, eu não me lembrava. Veio a lembrança de um carro de boi. E eu fiquei perguntando, Senhor, mas o que o Senhor quer me mostrar com esse carro de boi? E de repente o Senhor me trouxe a lembrança de quando eu era criança, morava no interior. Minha brincadeira que eu mais gostava era o dia que a gente brincava de coroar Nossa Senhora. Nós éramos 5 meninas. E a dona da fazenda fazia os vestidinhos de cetim. O meu era azul. E aí o Senhor me trouxe aquela lembrança de quando eu colocava a coroa em cima do carro de boi, era onde a gente fazia o altar. E ficava uma das crianças, ficava com a Nossa Senhora no chão. Então a gente subia no carro de boi e ele me trouxe a imagem de quando eu coloquei a coroa de rosas na cabeça de Nossa Senhora. Naquela hora veio toda a minha história, a minha infância,
quando minha mãe ensinava a rezar. E naquela hora eu entendi, Maria, ela sempre esteve comigo. E pelas vezes que eu afastei, né, que eu não busquei Jesus para minha vida, mas eu tenho certeza que ela estava lá. Ela não deixou que eu me perdesse de vez. E ela me trouxe de volta até Jesus. E aí então eu fiz o meu momento de perdão por Nossa Senhora. E aí o meu amor por ela cresceu ainda mais, a ponto de eu me decidir consagrar ela. E eu fiz todo o processo, e hoje eu sou consagrada de Nossa Senhora, pelas mãos dela, formada para ser escrava de nosso Senhor Jesus Cristo. E minha vida hoje é viver para fazer a vontade de Jesus, moldada pelas mãos de Maria. Mas Nossa Senhora, ela continuou cuidando, zelando, me ajudando a permanecer nos pés de Jesus. E sempre que vem a dificuldade, as lutas, as dores, eu chego para ela e falo: me ajuda, mãe, me leva até o colo do teu filho. Me ajuda a passar. E sabe por que eu peço à mãe? Ela nos ensina tudo. Se a gente prestar atenção, Maria Santíssima. Então, uma adolescente, ela disse o seu sim. Quando o anjo veio e perguntou para ela, e falou para ela, na verdade, né? Ela disse o seu sim. Sem questionamento. Eu imagino naquela hora o susto. Quantas coisas não devem ter passado pela cabeça dela. Mas ela disse o seu sim, por amor a Deus, por aquilo que eu acredito que ela já conhecia vindo dos seus pais a respeito de Deus. Então eu comecei a olhar para a história de Maria. Desde que eu me consagrei, eu comecei a olhar para toda a história de Maria. E ela me ensina tudo. Porque se você olhar para Maria, muitas vezes a gente não tem oportunidade, muitos não têm de conhecer a palavra, nem sabe ler a palavra, mas quando você olha para a história de Maria, você vê toda a história, desde o começo. Ela fez plano da salvação de Deus, ela foi escolhida desde o começo, ela fez parte desse plano de salvação da humanidade. E toda a caminhada dela foi nos mostrando a obediência, a fidelidade, o silêncio. Imagina Maria, viveu com José e Jesus, um homem que foi escolhido para ser seu esposo, mas todos nós sabemos, ela é imaculada. Então quando a gente olha para a história de Maria, eu fico pensando na fidelidade dela a Deus. Eu fico imaginando as cenas dela junto com José, com Jesus. Tem uma passagem na Bíblia que fala, né, que todos os anos José e Maria levavam Jesus na festa, né, da Páscoa. Então eles ensinaram Jesus, eles evangelizaram Jesus. Maria viveu a fé dela desde criança, sempre foi fiel a Deus. Então se a gente olhar para a história de Maria, na história de Maria ela já nos fala tudo a respeito de Deus e de Jesus. Como devemos viver, como devemos ser fiéis a Deus. E com Maria eu aprendo todos os dias. No silêncio do seu coração, Maria guardou tudo, sem nenhum questionamento. Chorou, sofreu, sem questionamento nenhum a Deus. Tudo suportou, porque ela olhava lá na frente, ela já sabia, ela tinha certeza da vitória, que de trás de tudo isso, de todo esse caminhar, de todo esse sofrimento dela, ela tinha certeza dessa vitória, dos planos de Deus na vida dela. Então Maria me ensina todos os dias, com ela eu aprendo todos os dias. E quando vem, às vezes, o desânimo, às vezes que eu penso, eu não vou conseguir, eu chego perto dela, olho para ela e falo com ela: me ajuda, mãe, a senhora que tudo suportou, me ajuda a prosseguir. E às vezes tem situações que eu não sei como resolver, eu falo com Nossa Senhora, eu entrego para ela e falo com ela: leva até teu filho Jesus, intercede meu favor. A graça sempre vem.
Então por que eu estou falando isso? Para que a gente nunca tenha dúvida da intercessão de Nossa Senhora. Para que a gente nunca tenha dúvida que ela vem ao nosso auxílio, que ela intercede por nós. Na palavra de Deus, na Sagrada Escritura, a gente quase não vê falar de Maria. Porque Maria era muito humilde, muito simples, e ela não queria jamais aparecer. Ela nunca quis. Muitos às vezes falam que nós idolatramos Maria Santíssima. É muito pelo contrário. Com Maria nós aprendemos a amar Jesus. Porque Maria ela foi singela, simples, humilde. E tudo o que ela fazia era para que nós enxergássemos Jesus, era para que nós olhássemos para Ele. Então quando eu olho para Maria, ela me leva a olhar para Jesus. Maria faz parte da minha vida, faz parte da minha história. E vai ser assim por toda a minha vida. Um dia eu tive um sonho e eu almejo por esse sonho. Eu sonhei que eu estava numa estrada de terra onde era tudo florido de um lado e de outro, mas esse sonho eu tive uma noite que eu estava muito angustiada. Havia uma dor muito grande dentro do meu coração. E quando eu olhei, eu vi Maria e Jesus. Então eu corri, quando eu me aproximei, ela me acolheu de um lado e Jesus do outro. E esse sonho ficou na minha mente porque eu almejo. Eu quero um dia essa graça do céu de me encontrar com Jesus e com Maria. Eu sei que ela espera por cada um de nós. E eu sei que ela intercede em nosso favor. Maria sofre quando ela vê os filhos de Deus se perdendo. Porque ela sabe que aquilo machuca o coração de Deus, machuca o coração de seu filho. Sabe como que eu vejo a mãe muitas vezes? Quando um filho, às vezes ele quer pedir uma coisa para o pai, muitas vezes ele não tem coragem. Ele chega até na mãe e fala: mãe, eu não tenho coragem de contar isso para o meu pai. Eu não tenho coragem de pedir. Fala com ele para mim, mãe. Então meu relacionamento com Nossa Senhora é assim. Quando eu às vezes decepciono o coração do pai. Quando às vezes eu não cumpro com fidelidade aquilo que o Senhor me pediu para fazer, eu chego para ela e falo: mãe, eu estou com vergonha do pai. Eu não tenho coragem de falar com ele. Intercede por mim, mãe. E aí eu peço perdão para ela. Falo: ele já deu a vida por mim. Ele pagou o preço. E eu decepcionei, mãe. Mas pede ele por mim. Porque o meu relacionamento é assim, bem íntimo. É minha mãe, Jesus, meu amigo fiel, meu amado, amado de minha alma, e Deus, meu Pai. Então eu sou bem aberta para conversar com Nossa Senhora. E ela me faz enxergar tudo aquilo que o Pai e o Filho fez por cada um de nós na minha vida. Então eu tenho mais liberdade de falar com ela, porque às vezes eu decepciono o pai e eu sinto vergonha de falar com o pai. E ela me ajuda. E eu sinto mesmo o carinho dela, o colo dela. Ela me acalenta mesmo. Ela me consola. E era como se ela falasse: filha, ele te conhece. Você errou, mas ele sabe também do seu coração. E é como se ela me pegasse mesmo pela minha mão e me levasse diante do Senhor. E é assim que eu caminho com Maria. E vai ser assim por toda a minha vida. E agora, nesses últimos anos, 4 anos exatamente faz, agora dia 13 de maio, 4 anos, que o Senhor me deu mais uma princesa, que é a Helena. E a Helena, ela veio assim de maneira muito especial na minha vida. Ela veio num tempo que estava tudo muito difícil. Meu casamento, ele tinha dado uma balançada. Eu e meu esposo, a gente não estava vivendo um tempo bom no nosso casamento. A gente chegou a falar em separação.
E rezando muito, pedindo a Deus, pedindo Nossa Senhora, a Sagrada Família de Nazaré, que intervesse, que viesse. A gente se reconciliou e Deus nos deu de presente a Helena. Ela foi planejada, a gente quis ela e ela foi bênção. Mas quando eu estava grávida da Helena, mesmo tendo todo esse relacionamento com Nossa Senhora, havia um questionamento dentro de mim. Eu sempre perguntava o porquê de tantos títulos, por que não podia ser só uma Nossa Senhora, Nossa Senhora Mãe de Jesus? Eu fiz esse questionamento e sonhei. Sonhei com 3 títulos. Sonhei com Santa Edviges, Nossa Senhora de Lourdes e Nossa Senhora de Fátima. Eu sonhei e ficou por isso mesmo. Eu não procurei entender o porquê desse sonho. Esqueci disso. E nesse tempo da gravidez da Helena, a gente estava num tempo muito difícil. Eu morava numa casa de apenas 3 cômodos, já com 2 filhos. Né? Eu e meu esposo, a gente dormia na sala, os 2 filhos no quarto. E eu pedi para Nossa Senhora a graça, de que ela me concedesse a graça de organizar, de arrumar minha casa, um quartinho, para que meus filhos pudessem ficar. E eu pedi essa graça a Nossa Senhora das Graças. Só que eu já tinha consagrado a Helena no meu ventre a Nossa Senhora Aparecida. Só aí já eram mais 2 títulos. E quando eu estava grávida de 8 meses, a Nossa Senhora já tinha organizado tudo. Eu fiz esse pedido para ela, eu estava com 4 meses de gravidez. Mas ela arrumou todos os meios que a gente precisava, o dinheiro, de maneira que a gente pudesse pagar depois. Nós conseguimos fazer nossa casa simples, mas com o quartinho dos meninos, o nosso quarto. Ela me deu tudo, ela organizou tudo. Eu ganhei desde o berço ao guarda-roupa, todas as roupas, tudo que uma criança precisava, até Helena usou tudo, até ela ter 1 ano e 2 meses de idade. Eu não tive gasto praticamente nenhum com ela. Nossa Senhora organizou tudo. E a Helena estava marcada para nascer no máximo até dia 11 de maio. Era o tempo que ela tinha para nascer. Dia 9 foi meu último pré-natal. Quando eu cheguei, a médica falou: você não vai ganhar essa menina de parto normal. Você não tem passagem nenhuma, já passou dos 40 anos, vai ser cesárea. Então ela me deu um caminhamento e falou comigo: olha, eu vou te dar até dia 14 de manhã para você ganhar essa menina. Se você não passar mal, no dia 13 à noite, na quarta-feira de manhã, você vai com esse papel, que era no dia 14, interna, e nós vamos fazer a sua cesárea. E eu fui para casa muito contrariada, eu tinha ganhado meus 2 filhos de parto normal. Eu tenho pavor de anestesia. É algo assim que Deus teve que trabalhar muito em mim, porque eu fiz uma cirurgia de vesícula e passei muito mal com anestesia. Então eu tinha pavor de imaginar que eu ia ter que tomar uma anestesia. Eu cheguei e entreguei tudo para Nossa Senhora. Falei: mãe, está nas suas mãos, leva até teu filho, seja feita a tua vontade, que seja bem para ela e para mim também, que ela nasça saudável e que eu fique com saúde para poder criá-la. Quando foi dia 13, do dia 12, do dia 13, 1h da manhã, eu comecei a passar mal, levantei, não falei nada com ninguém, liguei a canção nova, passei o resto da madrugada em oração, pedindo, clamando, pedindo a intercessão dela. Às 5h da manhã, tomei um banho, chamei o meu esposo. Nós fomos para o hospital às 5h30 da manhã. Internei às 5h35. Às 6h05 da manhã, a Helena nasceu. Com 25 minutos que eu cheguei no hospital, a Helena veio ao mundo no dia 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima. E nesse dia ela me deu a resposta que não importava o título. Ela era a mesma mãe. E ela estava comigo o tempo todo. Então esse dia é um dia muito especial para mim. É um dia em que eu celebro
essa graça de saber que nós temos uma mãe que foi nos dada por Jesus Cristo. E também o aniversário da minha filha, que foi um presente que veio pelas mãos de Jesus, em homenagem a ela. A minha filha chama Helena Fátima. Helena porque também eu já tinha uma paixão muito grande com o título de Helena Guerra, né, que hoje também é uma santa, Santa Helena. E aí veio esses dois nomes, Helena, Fátima, que é uma alegria da nossa vida. E é uma menina muito doce, muito meiga. Então assim, eu só tenho a agradecer mesmo a presença de Nossa Senhora na minha vida, na vida dos meus. Ela sempre esteve presente. E às vezes que eu tentei tirá-la, ela sempre dava um jeitinho de voltar e falar: eu tô aqui, filha. Eu agradeço a Deus por ter escolhido essa mulher para gerar o nosso Salvador, e a Jesus Cristo por ter nos dado ela aos pés da cruz, porque quando ele entregou ao João, que representava uma comunidade, ele entregou a todos nós. Essa é a mãe de todos nós. Foi nos dado por nosso Senhor Jesus Cristo. Não tenhamos medo de pedir o auxílio dela, o colo dela, essa mãe que cuida, que nos leva a ficar aos pés de Jesus. A Nossa Senhora de Fátima, mas Deus me deu a Helena, que nasceu no dia 13 de maio. Então, um dia muito feliz para nós, né? O dia que a gente celebra mais um título de Nossa Senhora e também o nascimento, que é a data de aniversário da Helena. É uma alegria muito grande para nós.